Irmãos, eu cumprimento mais uma vez a paz do Senhor a cada um dos irmãos. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa aula, que venha acrescentar entendimento para nós, né? Para cada um de nós, que possamos crescer aí na graça e no conhecimento. Já oramos, então vamos sem perca de tempo, né? Na semana passada nós estudamos a lição de número 10, com o título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Plano de Livramento e o Papel de Esther. Foi uma lição bem proveitosa, com bastantes aplicações práticas, né? Nós tivemos aqui uma aula bem interativa, bem participativa da parte dos irmãos, que sempre é muito bom isso. E a verdade prática daquela lição, ela trouxe uma frase, né, que dizia assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Né? E em cima dessa verdade prática, ou seja, daquela verdade prática, na aula número 10, nós fizemos ali a seguinte aplicação. Não precisamos esperar esses momentos dramáticos, né, chegarem para que nós possamos exercitar essa linha. Amém? Para mim, faz. Dá para levar o pago e Deixa eu falar aí. Quer levar a lousa também? Não, pode deixar. Eu forni. Aqui tá bem agasalhado. Lá tem lugar. Aqui eu vou até pra lua com esse casaco. Sempre foi o som meu, Reguinho. Deixa eu encostar. Obrigado, já encostar. Até ventilador. Tudo é bem assim, né? Mais quitinho. Vamos lá então, sem perder tempo, porque o nosso tempo é muito curto, né? Então nós fizemos a seguinte aplicação: nós não precisamos esperar que os momentos dramáticos cheguem em nossa vida para a gente poder confiar em Deus, né? Tem que confiar em todo o tempo. Foi falado também na semana passada sobre a necessidade de orarmos a Deus, mesmo sabendo que Ele já sabe de tudo. A gente já sabe que Deus sabe de tudo que a gente vai pedir, o que a gente sente. Mas é a necessidade que nós temos de orar para que haja ali uma interação, um relacionamento entre pai e filho, né? E na lição de hoje, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição do dia 15 de setembro, que era domingo. Obrigado. Que não pode ser dada, né? Na caminhada santa, existem alguns cuidados que os servos de Deus precisam ter. E quando olhamos para a vida de Amã, esses cuidados eles ficam mais nítidos, né, mais claros. Quais cuidados são esses? Falaremos sobre eles no decorrer da lição. Por outro lado, Mardoqueu também nos ensina o quão necessário é ser um servo fiel a Deus. De início, precisamos dizer que tanto a humilhação do ímpio quanto a honra do justo glorificam a Deus. Amém? Entenderam isso? A humilhação do justo e a honra do ímpio glorificam a Deus. Mas como assim, né? O ímpio sendo humilhado glorifica a Deus, sim. Deus não deixa de ser glorificado em nenhuma situação da nossa vida, né? Textual. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esse textual ilustra bem o nosso tema, né? Nesse textual está implícito, né? De forma bem evidente, a humilhação de Amã e também a exaltação de Mardoqueu. O que veremos mais detalhadamente na lição são os efeitos comportamentais dos dois personagens aqui referidos, Amã e Mardoqueu. Outra observação que precisamos fazer aqui na introdução da lição é que veste real
coroa real, cavalo real são coisas, utensílios, né, objetos de uso pessoal do rei, né? São coisas pessoal. Por que então que Amã quis fazer uso dessas coisas? Obsessão pelo poder. Estranho, né? A Bíblia não fala, mas por que ele imaginou que fosse ele? Né? Ele imaginou que fosse ele. E aí, quando o rei perguntou que se fará o homem, de cuja honra o rei sagrado, ele disse logo, pega a coroa do rei, não pode ser outro, né? O cavalo do rei e tal. Então me parece que o que ele desejava era algo maior do que uma simples honra. Amã desejava algo maior do que uma simples honra, né? Imaginando que seria para ele aquela honra, eu coloquei aqui um termo meio, eu aprendi lá no Espírito Santo, né? Botou pocando. No pedido que ele fez, né? Se for para mim mesmo, eu estou feito. Queria imitar o rei por um pouco de tempo. Ele queria, na verdade. Aqui até, irmãos, vale até essa especulação da gente fazer, né? Poderia ser até uma situação de conspiração. Depois ali ele querer, né? Faz o amém. Querer tomar o reino, né? Trazendo para o dia de hoje, isso que aconteceu, você vê que dinheiro ele tinha de sobra, né? Amã tinha. Dinheiro de sobra, ele queria poder, né? Sim. Trazendo para o dia de hoje, por exemplo, o Datena, não sei se não viu, vê se vê. Segundo estão falando por aí, ele ganhava na banda, ganhava 400 mil reais na banda. Da Band? O cara quer se candidatar para prefeito para ganhar 20 mil. Poder, né? Não dá para saber o que é, né? Vamos ter essa questão, não é muito longa, né? Papai Massal é pior ainda. Ele tem 3 helicópteros, tem um império, Papai Massal, por que ele tá lá? Dinheiro não é. Poder, né? Eles não querem poder. Mas vamos lá, deve ser poder. Verdade prática, Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltado, a glória continua sendo toda dele. Foi o que nós comentamos em cima, logo no início da introdução. Então vamos lá, Deus abate e exalta quem Ele quer. De fato, Deus faz isso. Mas a questão é, por que Deus faz isso? Por que Deus exalta um e abate outro? Porque Ele predeterminou tudo? Ou simplesmente Deus faz isso apenas porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa? Não entenderam a pergunta? Deus predeterminou tudo isso anteriormente, antes mesmo da criação do mundo? Ou simplesmente a gente fala que Deus faz todas as coisas porque a gente sabe que Deus tem poder para fazer apenas? Né? Aí entra aquela questão de predestinação e livre-arbítrio, né? Predestinação e determinismo e livre-arbítrio, melhor falando. Bom, que ele pode fazer qualquer coisa não se discute. Mas será que tudo que acontece é Deus que determinou que acontecesse? Que Deus pode fazer todas as coisas não se discute. Pode fazer, dizem que ele não pode mentir, não pode, mas tirando essas coisas assim, né, que os teólogos falam, todas as coisas Deus pode fazer, né? No geral, ele tem poder para tudo. Para Deus nada é impossível. Mas a pergunta é, que ele pode fazer qualquer coisa, não se discute, mas será que tudo que acontece é Deus que determinou que acontecesse? Diz que nem uma folha não cai se Deus não permitir, nem um pardal não cai se Deus não permitir. A Bíblia não fala isso? Da folha não, acho que da folha não. O pardal, né? Mas enfim, é mais ou menos esse o sentido da... Tudo que acontece, Deus permite. Deus permite. Mas, e aí? Ele permite todas as coisas? E se não é Deus que determinou tudo o que acontece, a única opção que resta é atribuir ao homem. Se não é Deus, é o homem. Por exemplo, se o homem faz uma coisa boa, é o homem ou é Deus que predestinou ali? É o homem que faz. Depende com as coisas que a gente igual tem aquela palavra assim, que fala assim, de que queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então tem coisa que é Deus que vai fazer, tem coisa que tem, por exemplo, tem prova que você faz uma coisa e fica, meu Deus, não foi Deus, foi você. Aí, entendeu? Tem nada a ver, tem coisa que é Deus. É o homem que tem coisa que é Deus. Existem as duas situações então na vida. Né?
Mas tem mais questionamento aqui. Bom, isso surge... E aí surge um problema então, viu, Gerivan? Porque se o homem faz algo mal, o homem escolheu matar, roubar, foi o homem que quis assim, o homem que fez. Se o homem faz algo mal que Deus não queria que fosse feito, ou Deus queria que o homem estuprasse? Não queria, mas o homem faz. Mas por que o homem faz? Se Deus faz alguma coisa que Deus não queria, a vontade de Deus é suplantada pela vontade do homem? A vontade do homem está acima da vontade de Deus? Não é complicado? Porque se Deus não queria que fizesse, mas o homem vai e faz porque tem liberdade para fazer, contra a vontade de Deus, então a vontade do homem suplantou a vontade de Deus? Entende? É para os irmãos começar a raciocinar aí para a gente entender. E tem mais ainda. Mas pode ser que alguém diga, o homem só fez porque Deus quis que ele fizesse. Se Deus não quisesse, o homem não faria. Porque Deus tem poder para impedir. Então eu digo, se foi Deus quem quis que o homem fizesse, foi Deus quem fez. É exatamente nesse ponto que a tensão acontece. Porque ele permitiu. Se ele permitiu, ou seja, vai e faz. Foi ele permitiu, porque ele podia impedir e não impediu. Essa é uma briga teológica muito não é, forte. Essa não é a briga dos calvinistas e arminianos. Mas também se ele não deixa, aí a vontade do homem também não vai. E aí o livre-arbítrio como é que fica? Tem até no... Se Deus não deixa? Se Deus não permite que ele faça, ele quer fazer, mas Deus não vai permitir que ele faça. E aí, isso. Então, e a vontade dele? Não tem. Para os calvinistas não existe livre-arbítrio. Então, aí é que eu estou te falando, a tensão entre calvinista e arminiano é isso. Uns falam que o homem não tem livre-arbítrio, outros falam que tem. Entende? Mas eu coloquei essas indagações, essas perguntas, só para vocês verem o confronto. Tem aquele outro versículo que fala, porque Davi falou, porque tudo vem de ti e das tuas mãos estou dando. Quer dizer, nós estamos dando o que já é dele. Quando Davi, irmão citou Davi, eu lembrei. Quando Davi pecou, que foi repreendido por Natan, a mensagem de Natan era assim, olha, foi eu que te dei tudo, inclusive as mulheres. Inclusive as mulheres, foi eu que te dei. Está lá escrito. A gente fala que Deus não é monogâmico, mas está escrito, foi eu que te dei até as mulheres e tal. Quer dizer, é errado, né? Um Deus monogâmico, mas ele permitiu ali. E se faltasse alguma coisa a mais, eu ainda te daria. Sabe, você consegue ver Deus por trás de tudo, assim? Tem um texto em Provérbios 16:4 que diz assim: o Senhor fez tudo para o fim. E até o ímpio para o dia da perdição. Entendeu? Aí eu digo, atenção. Deus fez todas as coisas, e até o ímpio para o dia da desgraça, da angústia, da perdição. Ele fez ele para isso. Fez para isso. Por isso que Judas é chamado de filho da perdição, né? E tanto que quando ele foi trair Jesus, Jesus falou assim, o que me traiu era melhor ele nem ter nascido. Uhum. Então, é complicado essa questão. Mas vamos lá. Foi ele mesmo que permitiu que ele nascesse. Mas ali, ele está falando assim, eu acredito na leitura do homem, porque tipo assim, seria melhor ele não ter nascido para ir para condenação, porque ele foi para condenação, do que ele ter nascido e ele nasceu, né, como ele nasceu, e foi para condenação. Naquela visão ali, eu vejo que... Se ele tivesse nascido, seria melhor. Seria melhor, Deus. Vamos lá, introdução. Lê, irmão Luiz, por favor. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã naquela noite. Fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Amém. Bom, aqui na introdução, propriamente dita, né, que a gente já fez introdução antes, mas essa aqui é de fato a introdução, especificamente neste ponto, né, o pastor Silas relembra de que na aula passada Esther recebeu o rei Assuero e Amã
para o primeiro banquete, né, que o pastor Caramuru disse ter acontecido no quarto de Esté, né? Não sei de onde ele tirou isso, mas o pastor Caramuru, ele faz a afirmação lá no vídeo dele, de aula dele, que esse segundo banquete, esse primeiro banquete aqui aconteceu no quarto de Esté. É verdade. Né? Porque ela convidou a mãe e Pro quarto dela para fazer esse banquete. Acho que é por causa disso que ele caiu na... Que ele caiu, o rei estava fora, quando voltou, a mãe estava em cima dela, né? Deu aquela impressão, o rei ficou com mais raiva ainda, né? Pôs o saco na cabeça dele. Bom, e naquele primeiro banquete, como vimos na semana passada, Esté não revelou ao rei qual era a sua petição, marcando assim um outro banquete. Isso certamente teve um efeito positivo em favor da rainha, né? Além de criar uma expectativa de curiosidade no rei. O rei ficou curioso. Por 3 vezes Esté foi falar com ele e não revelou que banquete. Deixou para revelar no último, né? Primeiro quando foi a presença dele pela primeira vez, depois no banquete não revelou também, só no outro. Esté foi falar o que era. E o rei ficou meio... O pastor Silas, o comentário da nossa lição, ele faz um comentário final dizendo que Deus, acho que tinha alguma coisinha aqui, Deus sabe o que estará nos jornais. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. A pergunta é, Deus sabe porque ele é onisciente e viu, ou Deus sabe porque ele mesmo foi quem escreveu o jornal? É boa essa, né? Não é? Essa é a questão. Os calvinistas falam que Deus sabe porque ele determinou aquilo. Escreveu. Ele sabe o futuro porque ele escreveu. Sim. Os arminianistas, que somos nós, né? A gente fala que Deus é onisciente, por isso que ele sabe. Ele sabe porque ele é onisciente, ele sabe amanhã. Mas o calvinista vai além, não, ele não sabe só porque ele é onisciente, ele sabe porque ele escreveu, ele que escreveu tudo da humanidade que vai acontecer, Deus que escreveu. Entendeu? Então essa tensão, irmão. Quando fala de calvinismo e arminianismo, é isso que pega. Mas vamos lá. Eu não sei nada, só sei dizer que ele é Deus. É a melhor coisa que tem. Aqui é só pra gente aguçar, a nossa. Né? Ela chegou assim, se joga daqui, que isso aqui você nasceu, transforma essa pedra em pão. Era dele já. Eu podia fazer, né? Mas já era dele, como é que você vai dar uma coisa que é dele? Tá entendendo? Se Deus não fosse queria oferecer. Vamos pro top 1? O Richard está sintonizado aí, Barão? Mais ou menos. Uma noite decisiva, por favor. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esté. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria-lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres, para falar de suas frustrações. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Aí fala no... Amém. Bom, na linguagem de alguns pentecostais, característico do reteté, né? A expressão mais apropriada aqui seria Deus bradou, né? Deus bradou. Naquela noite em que os dois foram para casa depois do banquete, muita coisa aconteceu. Deus fez muita coisa se reverter, mudar o cenário, né, em relação ao que ia acontecer.
Foi uma noite em que Deus mudou todo o cenário da história narrada no livro de Esther. Foi, de fato, uma noite decisiva. Se fizermos uma breve e superficial leitura da situação, veremos que os dois convidados de Esther saíram daquele primeiro encontro emocionalmente abalados. Um abalado positivamente e outro negativamente. Um saiu abalado meio triste, que foi a mãe, e o outro, que era o rei, alegre e curioso, que ela quer, afinal de contas, né? O rei Assuero, certamente feliz, mas com uma pulga atrás da orelha, se perguntando o que será que a rainha quer comigo. Amã, por sua vez, também feliz, porém, inquieto por causa de Mardoqueu. Esse contraste já seria curioso quando se trata de duas pessoas que momentos antes compartilharam da mesma emoção, viveram a mesma, um banquete, né, se fartaram ali, porém vivendo em contextos distintos. No entanto, Deus estava agindo enquanto Amã dormia e o rei Assuero perdia o sono. Deus estava agindo. Eu conheci um senhorzinho velho ali no meu irmão mora, no Espírito Santo, que ele falava que quando você tiver com alguma coisa para resolver e não estiver achando saída, solução, não se preocupe não. Durma, porque o travesseiro ele ajuda você a achar a solução para as coisas. O travesseiro, né? Ele usou esse termo assim, querendo dizer que o sono, o descanso, se relaxar, né? E nós que temos Deus na vida, muito mais, né? E a noite de sono tranquila ajuda você a desvendar muitas coisas. Forca ou honra? Irmão Luiz, já leu? Vamos ver. Já disse a introdução, mas... enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Queríamos ou não o outro que outras pessoas pensem e fazem pode produzir consequências em nossas vidas. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor de Deus, no temor a Deus, dar a cada um o que é devido, um dos maiores de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Amém. Obrigado, irmão. Essa observação feita pelo pastor Silas foi cirúrgica, né? Tirar uma pedra. Vai tirar a pedra aqui ou lá dentro? Aqui. Ele leva lá, né? Então, essa observação, irmão, foi bem precisa, né? Cirúrgica, né? Ou seja, ela foi perfeita, digamos. Apesar dos pesares, apesar das tensões que havia entre Amã e Mardoqueu, parece que Mardoqueu dormia tranquilamente, né? Isso porque no intervalo entre um banquete e outro ainda estava tudo calmo. Foi exatamente a partir do primeiro banquete que tudo começaria a mudar. De um lado, o rei Assuero, após perder o sono e ler as crônicas, sentiu pesar a consciência por não ter feito nada em agradecimento, em agradecimento àquele que lhe salvou a vida. Então, Amã, o rei Assuero, depois de ter ouvido a leitura pelo seu servo, na leitura das crônicas ali, ele ficou com a consciência pesada. Ele falou, poxa vida, o cara salvou a minha vida e eu não fiz nada, né? Então o rei resolveu corrigir sua falha honrando a Mardoqueu. Amã, por sua vez, após tomar conselho
de sua própria casa, resolveu fazer uma forca para matar Mardoqueu. Ambos planejavam o futuro de Mardoqueu enquanto este dormia. Então, estava ali Assuero querendo honrar, né, a Mardoqueu, que tinha lhe ajudado ali para não fosse morto, enfim. E já Amã, por outro lado, querendo enforcá-lo, matá-lo. Né? E obviamente o mais poderoso, quem tem mais poder, venceu, né? E acima de tudo, Deus que estava por trás de tudo isso. Tem algumas coisinhas que dava para a gente comentar aqui no meio disso, irmão. Se não tiver alguma coisa específica, podem falar, mas eu não quero parar por causa do tempo. Nós já temos curto, muito escasso, né? Mas tem muita coisa boa que a gente poderia estar falando e aprender muito. O 3, Marcão nele, Marcão, por favor. 3. 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido naquela noite. Contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. É muito perceptível assim no livro de Esther, quando a gente lê, a gente vê a ação do homem, do ser humano, e a ação de Deus, né? Assim, paralelo, né? Ou seja, isso traz para a gente o que? A ideia de que nós precisamos agir, né? E deixar também que Deus age naquilo que a gente não pode, né? A gente vê Esther agindo ali, se esforçando, jejuando, convocando e tal, né? Sendo cautelosa para se chegar diante do rei, para pedir coisa para ele. Mas a gente vê Deus também tirando o sono. A gente vê Deus, né, fazendo uma série de coisas. Então, a vida do cristão é isso, é semelhante. Sem falar o tempo, né, Maurício? Porque 5 anos se passaram. 5 anos se passaram. Sim. Ele já estava aquele tempo todo no trono. E aí leu justamente a passagem que eu tinha ajudado ele. 5 anos que ele foi livre da conspiração. Então. Mas 13 anos de reinado. Esse livro era muito grande. Muito grande, leu justamente a passagem. 13 anos, que desde, né, aí 5 anos que ele foi livre da conspiração. Que Mardoqueu ajudou ele. Tá aqui, eu vou acabar lendo. Como falar que foi Deus? Eu não sou a favor de crentes ficarem tirando mensagem na caixinha de surpresa. Vocês conhecem, né? Crentes que ficam abrindo a Bíblia para ver o que Deus quer falar. Isso aí tinha muito antigamente, agora caiu um pouquinho por perto. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de prática assim. Eu sou totalmente cético, incrédulo a isso. No entanto, acredito que não existe uma forma única e específica pela qual Deus possa falar. Deus fala de todas as maneiras, inclusive dessa forma, tirando coisas, sabe? Eu não acho que Deus se limita a alguma maneira de... Deus só fala quando lê a Bíblia, Deus só fala quando... Não, eu acho que Deus fala também dessa forma, mas eu não sou a favor de ficar tirando. No entanto, acredito que não existe uma forma única e específica pela qual Deus possa falar ou mesmo se manifestar aos seus servos. Sabemos que Ele, Deus, fala e se manifesta a nós pelos meios convencionais, né, através da mensagem pregada, da leitura da palavra. Acredito na revelação profética. A irmã levanta lá, não é? Acredito nisso, irmão dele. Aí um varão de Deus aí. Esse negócio é meio coisado, a perna treme, coisa. Mas eu acredito. Aí o Deus é meio coisado. Eu acredito. Então, eu só fico triste porque ele profetiza para mim que estou lá no fundo. Só profetiza para quem está lá na frente. Então eu acredito nessa revelação profética, irmão. É real, é verdadeira. Mas acredito também, se for o caso, que ele pode naturalmente se revelar ou falar a nós por meio de uma caixinha de mensagem. Deus pode fazer isso também.
Por que não? Ou de outra forma qualquer, Deus pode falar. E parece que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Observe que 13 anos de registro dos fatos ocorridos em todo o Império, é muita coisa registrada ali, né? E o livro, relativamente grande, ou grosso, mas foi aberto justamente no relato da conspiração. É como se... Vamos abrir a Bíblia para ver onde que Deus... Né? Aconteceu ali. Foi isso. Um livro grosso, Deus falou. Né? Então eu acredito que Deus fala de forma, sabe, livre, do jeito que ele... Sem a gente querer dizer, não, só vou fazer desse jeito, se Deus só fala desse jeito. Não. Seria muito... Nós temos uma mentalidade muito limitadora. Quando é pessoa de outra igreja, a gente diz, não, Deus só faz assim. Né? Entende? Os Deus amor falam de um jeito, a gente fala de outro. E coloca limite da forma que Deus... Mas Deus, a gente deve aceitar tudo. Né? Sabe esse negócio de sal grosso? É crendices. Rosa, benzinho e tudo. São crendices, são coisas desnecessárias. Eu não acredito que Deus faz. Lenços, ungidos, essas coisas, eu acredito que Deus não pega. Entende? Eu não posso ser... mente fechada, né? Lógico, eu não faria isso jamais. É porque é um ato de fé, né? A fé, na Bíblia tem, né? Na Bíblia tem essas coisas. A sombra de Pedro, o lenço de Paulo, não sei o que. Então, quer dizer, Deus ele não se limita a coisas, né? Não se limita. O que eu não posso é me apegar a isso. Mandar pro sal grosso, entende? Bonito, que você falou sobre cartinha, até a forma, meio que cartinha que você falou, até a forma de tipo, abrir a Bíblia num campo aleatório, você acredita que seja cético, a palavra que você usou? Cético? Incrédulo? Você acredita também? Por quê? Não, eu acredito que Deus pode falar, eu só não faço isso. Porque a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de relacionamento. Você tem que buscar se relacionar com Deus de uma forma consciente. Então, dizer assim, eu vou ler, estudar e funçar para entender o que eu quero. Né? Não é aquele negócio assim, eu vou abrir para ver o que é que Deus quer falar. Você trabalha 14 horas. Chega em casa arrebentado e fala, Deus me dá uma palavra, vai estar lá. Vai ter com uma formiga o preguiçoso. Eu trabalhei 14 horas, velho. Aí você não é logo aleatório, né? Trabalhei 14 horas. Então, muito bom. É muito bom mesmo. Ele disse que Judas foi. Judas se focou. Judas se focou. Aí você tira lá, Judas se focou. Aí dá de novo, vai e faça o mesmo. É melhor entrar no reino dos céus aleijado do que. É melhor entrar no reino do céu aleijado do que entrar. Então não é assim, o crente. Tem irmãos que têm o costume de fazer uma visita. Aí vai fazer uma visita na casa da pessoa, abrir. Tipo assim. Isso aí não. Mas é costume, tô falando que eu faço isso, tá? Isso é muita visita. Não precisa revelar, não. Não. Vamos pro próximo? Vamos lá pro próximo? Brincadeira. Vamos lá, lê, casão. Lê aí. Fazer, velho? 2, 1. Ato de justiça. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensasse. Mardoqueu havia recebido coisa nenhuma se lhe fez. Responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Amém. Agora, para que uma forca de 20 e poucos metros? Então, porque ele quer que todo mundo veja. É para todo mundo ver, né? Todo mundo vê, mesmo. As pessoas falam isso mesmo. Bom, vamos lá. É dito sobre os reis persas, falam sobre os reis persas, que eles tinham um alto senso de justiça. Né? Eles eram meio que justos, né? Dentro da concepção humana, né? Que lógico que o homem nunca é justo. Mas dentro da ideia de humano, diz que da perspectiva humana, os reis persas eram conhecidos como homens justos.
Não era comum entre os mandatários do Império Persas cometerem atos injustos para com seus súditos, o que contribuiu com a correção da até então injusta atitude do rei, né, de não ter honrado a Mardoqueu. Então aquilo pesou na consciência, né? Eu não posso deixar do jeito que está. Sobre o conhecimento do rei a Mardoqueu, eu acredito, como já comentamos antes, que Mardoqueu era um funcionário de destaque em alguma área do palácio. Eu acredito que Mardoqueu, o rei conhecia o judeu Mardoqueu. Ele falou, né? Faça isso para com o judeu Mardoqueu. Ele, de certa forma, ele conhecia Mardoqueu porque ele ficava ali na porta do palácio, né? Frequentemente, ficava sentado ali e tal. E não só pelo ato de ter livrado da conspiração, mas certamente Mardoqueu era um dos meio que cabeça, né? Lógico, baixo de Amã e tudo. E por viver rivalizando com alguém da posição de Amã, isso mostra que Mardoqueu não era qualquer pé de chinelo ali. Então, de repente, Amã tinha uma espécie de ciúme, né? A Esther vinha de vez em quando conversar com ele ali. Com Mardoqueu, sim. Tio, né? Mas acho que antes de se tornar rainha, né? Depois não fala que ela veio, não. Era o servo dela que intermediava. Sim, a certo. Medata lá, não sei. Antes eles tinham um relacionamento, conversavam. Deixa eu subir pra Moravam cá. juntos, né, na verdade. O 2, vamos lá? Leia, José, não leu ainda? Eu? Sim, por favor. Presunção e autoconfiança. Ramon entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Ramon precisava de afagos e seu ego para sobreviver. Um quadro totalmente doentio, presume-se digno de honra. É uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, pois nos livra de ambições, egoísmo e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Amém. A derrota de Amã veio sendo construída desde cedo. Ele é o exemplo prático de um comportamento soberbo. A sua vida é a ilustração perfeita para Provérbios 16, 18, onde diz que a soberba precede a queda. Então, Amã ilustra bem claramente esse provérbio de Salomão. A soberba precede a queda. Ele foi soberbo e acabou caindo. Parece que não existe exemplo melhor em toda a Bíblia. De fato, ele parecia ter um comportamento realmente doentio. Ele era o primeiro ministro do reinado medo-persa, era o primeiro de todo o reinado, eram 127 províncias, né, como a gente já viu. O segundo mais poderoso do império, né, também era o mais rico, depois apenas do rei Assuero, e agora o mais honrado, e não sabemos o porquê tanta honra que ele recebeu do rei. Né? Amã recebeu honras, né? E não se sabe o motivo dessas honras. Bajulador, talvez. Bajulador. Os impostos dele. Quando ele fazia a declaração de imposto de renda, era ser gorda, né? Mas uma coisa ainda lhe incomodava. Olha só, ele era tudo isso, irmão. Tudo isso, segundo o homem mais rico, mais honrado. Mas uma coisa ainda lhe incomodava. Um simples judeu que vivia sentado à porta do rei, que não se prostrava perante ele. Mardoqueu foi para Amã semelhante a uma granada com um pino tirado. Porque mexeu, explodiu, acabou a casa. Ele não tinha necessidade de coisa que Mardoqueu não se comprava.
cara tem a reverência, o cara tem o apoio, a consideração do rei e da rainha, vai se importar com O jovem que foi entregar Mardoqueu pra ele, ó, mano, tem um. Ele nem sabia que Mardoqueu era assim. Eu acho que sabia, viu, irmão? Eu acho que sabia, porque como que ele passava ali direto e o único que não se prostrava era... Que a Bíblia fala que os servos foram falar pra ele. Acho que eles foram falar assim, olha... Ele colocou a lenha na fogueira. Dizendo assim, e aí você que é grandão, por que não fala isso? Mais ou menos assim. Então, um simples judeu... Amã semelhante... embora Amã seja uma verdadeira representatividade do mal, um exemplo a não ser seguido pelos crentes, uma fonte geradora de ódio, orgulho e soberba, a sua conduta tem algo muito importante a nos ensinar. A conduta de Amã, algo muito importante a nos ensinar. Deus nos resgatou das garras do pecado, pagou alto preço por nossas vidas, nos fez filhos seus, participantes das benesses de seu reino, nos colocou em uma posição de honra e nos faz participar de seu banquete santo. Mas ainda achamos pouco. Muitos de nós, a exemplo de Amã, dizemos, porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto, e aí você preenche, do jeito que você quiser. Amã falou, enquanto Mardoqueu vive. Não é? Poesia? Então. Porque, eu fiz aqui uma comparação, né? Porque Amã tinha tudo. O cara vai se portar com um simples homem que não se prostrava para ele, que não reverenciava. Foi tão interessante. Aí acaba com a vida. Ele Tem muitos crentes que tem tudo. Exatamente. Deus colocou. Reclama demais. Né? Deus deu. Tem casa, tem coisa, não paga o lugar para ele. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem um Pai Todo-Poderoso. Ainda falta alguma coisa. Eu não estou contente ainda. Né? Então, essa coisa de Amã tem muito a nos dizer. Né? Você vê que a Bíblia nos ensina em todos os lados. Vamos seguir? Infelizmente, falta 8 minutinhos só. Nossa, estou me atropelando por causa disso. O devido lugar da honra. Quem não leu ainda? O Richard, Tadeu, lê novamente uma unidade. 1, 3, né? A soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei, coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como uma Amã, cheio de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Tá certo? Não. Tá Não tá, não. Não, então era o 3? Não, devido ao lugar de alma. Eu li o 1 do 3, né? Você leu o 1 do 3. Um do Não, 3. faltava o devido ao lugar da honra. É o 3. Eu estava tentando correr atrás de Eu tô tentando achar aqui, não tô vendo. Desculpa aí, então. Você quer que eu peça outro? Vai aí, por favor. Não, deixa eu ler. A vista dele acho que tá merda. Não é essa lâmpada que ela é amarela. Quer que eu leia, então? Pode ler, Gil. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa do rei e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão de Amã. Só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus
e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso considerar sempre que honrar não se exige, se recebe com humildade. Não se exige ser honrado, mas o recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Amém. Bom, aqui ele começa com uma pergunta, esse subtópico aí, né? Terceiro, ele começa com uma pergunta bem interessante. De certa forma, essa pergunta contribuiu para a perdição de Amã. Observe que quando Amã foi pedir ao rei a morte dos judeus, Amã foi pedir ao rei a morte dos judeus, ele omitiu, né? Ele não falou que povo era. Tem um povo aí que não segue tuas leis. Não falou que povo era. Dessa vez, é o rei que omite dizer que homem é. O rei não fala que homem é. Né? O que faz o homem, mas não fala quem é. Né? E ali fez com que essa pergunta do rei contribuiu para a perdição de Amã. Essa omissão que o rei fez. E essa omissão fez com que Amã, embebecido pela soberba, entendesse que era ele, esse tal homem. Eu não acho que ajuntamentos em honras aos crentes sejam algo necessário. É lógico que os aniversários, as formaturas, casamento e outras coisas mais são comemorações válidas, porque muitas vezes envolve honrarias. Mas cultos dedicados a crentes, culto de aniversário, aqueles sois bem-vindos que costumam cantar, né, apenas para os campeões de Jeová, eu não acho essas coisas legais. Eu particularmente não acho, né? Essas coisas legais. Para mim é um erro grave, tanto para quem canta, né, mas também e principalmente para quem recebe esses cânticos, né, de homenagem. Né? Eu coloquei esse ponto aqui, irmão, por causa do contexto em cima do que o autor falou, mas infelizmente não dá para a gente voltar aqui para ver, para sintonizar bem. Se eu fosse um visitante, eu ia falar pro pastor, tem um Ramã ali, Newton, que não quer cantar seus bem-vindos para mim. Eu acho muita Ramã coisa. não, Mardoqueu, Newton. Vai depois pega na mão. Eu acho que um negócio meio frio, a pior coisa é quando, tipo assim, vamos subir para orar. Aí sobe para orar, aí a pessoa tem uma oportunidade. Aí ela tem que agradecer a família do pastor Wellington, os filhos do pastor Wellington, já era? o pastor X, o pastor Y, aí vem outro, fala a mesma coisa. Pastor, eu acho isso um pouco desnecessário. Essas coisinhas tem no nosso meio mesmo. Vamos só mais um ponto. Fica ali, pastor Douglas. Que Douglas o quê? Só mais um pouquinho. Particularmente, eu nem fico me intitulando. Quando eu vou falar alguma coisa pública, tá falando, irmão Douglas, não sei o que. Eu mesmo não consigo. Às vezes eu tenho uma irmã assim, que a gente conviveu aqui muitos anos, me chama, às vezes eu fico até. Vamos só para mais um pontinho? Vai lá, o Marcão, por favor. Agora é um a soberba. Vamos lá para mais um pontinho. A soberba até a mão. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome do imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Ramã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicado, tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Amém. Quando eu li esse título, não sei se não já ouviram falar em síndrome do imperador. Já ouviram? Eu não. Quando eu li isso, eu achei estranho, né? Até pensei que fosse uma expressão nova e que estava sendo aqui aplicada a Amã, de forma aleatória. Mas não. Realmente existe esse tipo de transtorno comportamental
E eu fui dar uma rápida pesquisada sobre esse síndrome do imperador, para ver do que se tratava, né? De fato, é um comportamento meio que de louco. É meio que de louco esse comportamento, narcisista, né? Que os pais vão criando, vai criando nos filhos, vai permitindo que os filhos cresçam assim. É mais comum em crianças, mas também se vê em adultos, como é o caso aqui de Amã. Embora eu realmente não sei se é o caso aqui, né? Eu dei uma redundância aqui, né? Como é o caso aqui de Amã, embora eu não sei realmente se é o caso aqui, perdoe-me pela redundância. No caso, o autor aqui, ele falou que Amã tem a síndrome do imperador, né? Mas eu não acho que ele tinha essa síndrome do imperador. Ele tinha uma certa ira, raiva histórica com Mardoqueu, e por isso ele queria... Ele não era aquela síndrome do imperador, é uma criança cheia de vontade, que... Senão ele queria ficar no lugar dele. Eu acho que Amã se encaixa mais dentro desse contexto. Tava meio que... Talvez ele queria humilhar Mardoqueu antes da morte, né? Isso. Ele vai puxar meu cavalo mesmo. Exatamente. Ele gostava de ser honrado também, né? Ele gostava muito de confessar, eu tenho isso, tenho aquilo, o banquete do rei e tal, ficava falando para a sua esposa para casa, gostava de ser, né? Então Amã se enganou ao pensar que o rei desejava honrá-lo e achou que era digno de tanta honra e que não havia ninguém mais digno de recebê-la do que ele. A soberba em Amã é um mal claramente perceptível, e isso lhe colocava próximo ao precipício. Não sabemos que tipo de criação teve Amã, e também não podemos afirmar que ele sofria deste mal, síndrome do imperador. Entretanto, precisamos saber que a síndrome do imperador é bem comum em crianças, mas a culpa por este mal vem dos pais. Certamente que os filhos de Salomão não sofriam desse mal, porque Salomão manda dar uma chimbatada, né? Então, sabe aquela criança que você cresce, tudo que a criança pede você dá. Se a professora briga com a criança, você vai na escola peitar a professora, e a criança vai crescendo sem ouvir, né? Ela não consegue ouvir sem responder, sem bater de frente, cresce aquele monstro. Então acredita-se que a mãe era tipo desse homem. Irmão, acabou nosso tempo. Infelizmente, 21:03. É muito rápido. É muito rápido, não dá pra gente nem se concentrar direito, se não tem ideia. Era pra começar pelo menos uns 10 minutos antes, 15, né? Mas vai cantar aí. Esse outro seria muito maneiro. Mas não dá louco, não. Daqui a pouco ele vem chamar, é chato, né? Eu costumo falar assim, quando o pregador tá pregando lá, eu fico meio agoniado para terminar no horário, então eu não vou aqui ser hipócrita, né? É não, meu Deus? O pregador tá pregando e fica passando do horário, você fica incomodado, né? Você já não recebeu ele nem quando ele chegou? Não falou sobre recebeu ele? O irmão Isaías está com essa cara de boa. Você não recebeu ele? Fala a verdade, esse negócio é meio mecânico, né? Não é meio mecânico? Vai ter com a formiga. Se for ver, todos nós somos campeões, todos nós. Nós somos campeões. Mas se a Bíblia fala quem honra, e aí? Na honra mas que eu tem sempre não tenho honra? Né? Você não tem honra? Mas eu não sou visitante. Não fala que é só visitante, é quem honra ou honra? Quem tem honra, vai honra. Você vai falar pra vocês. Todos nós não temos honra? Eu tenho espalhado por aí que eu tenho o melhor professor do setor. Tá mentindo, né? Não pode mentir também. Com a honra.